a todos. Acho que estamos aqui novamente nessas reuniões, né, do grupo de performance e saúde aí da CBB. A ideia realmente é discutir toda semana temas ligados a esses temas, né? A parte da preparação física, ela acho que vai ser recorrente. Acho que o Bruno, o Diego Falcão aí vão ter trabalho aí, porque ao longo do tempo acho que esse tema vai ser bem recorrente. Semana passada a gente falou de tornozelo, que era uma coisa específica. Outra coisa que é a parte de nutrição, essa Depende do seu parte pai, da minha mãe lá, que a mãe pagou daí pela... Deixa eu desativar aqui. Essa parte de psicologia, quer dizer, são vários temas, intercalando com essa parte de corona. Então, hoje, o Bruno, a gente vai ver como esse controle de carga e retorno pós-Covid, junto com o Bruno Nicolassi, o Vini e o Bruno Seco. Então, bom dia, Bruno. Boa aula aí. Vou começar agora. Bom, primeiro dar bom dia a todos e dizer que fico feliz de poder contribuir um pouquinho em relação à parte da preparação física. Dizer que é um tema muito bacana de abordar, principalmente porque na quinta-feira passada a gente teve um encontro, um fórum relacionado a retorno das atividades e Covid, correlacionando com diretrizes. E algumas abordagens foram feitas, assim, questionamentos em relação à parte física, do tempo ideal que a gente precisa para fazer com que os atletas estejam realmente aptos a retorno de jogo, né? Então, assim, a gente tem dois momentos entre abordagens de seleção, que, teoricamente, em competições mais longas, a gente tem mais tempo de preparação, e abordagens em seleção que de janelas curtas, né? Que, no caso, tem 10, 12 dias. Então, assim, a gente tem dois momentos. E pensando na abordagem dos clubes, a gente não sabe quando, teoricamente, vai retornar as atividades, mas a gente espera que seja o mais breve possível. E daí a gente traçar alguns planos. Então, a ideia dessa palestra é a gente abordar conceitos que a literatura aponta, mas também correlacionar com a nossa prática. Quando eu digo prática, é muito fácil a gente abordar conceitos que a gente vem estudando ao longo do tempo, mas na prática, em alguns momentos, você passa algumas dificuldades, algumas intercorrências que vale a pena você abrir os olhos e até mesmo citar. Então, eu fiz questão de botar essa foto aí, representando o Mundial que a gente teve no ano passado, e dizer que é o seguinte, eu estive de perto, né, uma das coisas, até agora há pouco eu estava conversando com o Doc, da dificuldade que a gente teve. Então, eu particularmente, eu posso falar isso bem aprofundadamente, porque eu estava no quarto com ele. Então, o Benite teve um caso lá na verdade, o Doc pode até citar melhor. O Doc, como é que foi? Desculpa. Não, foi tranquilo. Não, bom dia. Não, foi tranquilo, né? Foi intestinal e o Alex a lesão muscular. Um apêndice, então. O Doc teve o Benite teve uma apendicite, então, assim, realmente foi muito complicado. Opera, não opera, então foi bem complicado. E a outra intercorrência que a gente teve foi em relação à lesão do Alex. Então, assim, isso tudo, a decisão que teve que ser feita foi, assim, basicamente no mesmo dia, numa quinta-feira também. Então, o Doc realmente ele ficou bem preocupado, assim como todos nós. Então, essa foto aqui à esquerda, ela mostra um momento de superação, né, de todo mundo. Então, quando eu digo isso, a ideia é você saber integrar. Mais à frente, eu vou até falar sobre a equipe multidisciplinar, mas pensando em preparação física, a primeira coisa que a gente tem que analisar é entender, interpretar, analisar e executar metodologias de treinamento
a fim de obter um aumento do rendimento e também executando trabalhos preventivos de lesão. Quando eu quero dizer isso, você tem que fazer uma análise do contexto geral, do tempo que você vai ter de preparação, saber analisar as características individuais, porque quando você faz qualquer tipo de prescrição de treinamento de força ou até mesmo de controle de carga na quadra, você tem que entender o seu atleta. Então, eu vou juntar basicamente tudo para a gente, no final, trazer, na verdade, 2 casos, como eu falei, de longo, para a gente colocar algumas diretrizes, tá certo? Então, como eu falei, no tema que a gente vai abordar aqui, a gente vai falar sobre modelos de carga, de controle de treinamento, a gente vai especificar sobre carga interna e externa, a gente vai falar também sobre fatores influenciáveis, a gente vai falar moduladores de carga, zona de segurança, paradoxo de prevenção, treino, lesão, determinantes de períodos de retorno de carga, vai falar sobre controle pré-participação, que no caso seria o PSR. A gente vai falar pós-participação, que está correlacionado com o PSE. Aí eu vou sugerir também alguns modelos da preparação que a gente pode controlar isso, e vai falar sobre, na realidade, a tolerância e principalmente as prioridades que a gente precisa ter nesse retorno. Aqui, a gente já começa falando sobre a equipe multidisciplinar. Quando a gente fala em equipe multidisciplinar, não só basicamente quem especifica a carga é o preparador físico, mas sim ele leva algumas questões que são importantes do período de treinamento que se encontra, mas ele tem alguns modelos que você pode aplicar de acordo com as periodizações que o preparador físico ele vai seguir. E quando a gente fala sobre equipe multidisciplinar, eu costumo dizer, então, todo o controle que eu faço durante a temporada de longo prazo em clube ou até mesmo em seleção são fatores que são questionáveis, como a alimentação, como o descanso, como a parte psicológica do atleta, como a recuperação, que há uma integração entre preparação física e fisioterapia também, e a parte médica, entendeu? Através desses vetores, aí a gente vai e leva todas essas relações para o treinador, para a gente poder modular a carga de treinamento. E como é que a gente faz? Através de microciclos. Quando a gente diz microciclos, a gente pega a semana, claro que a gente pode, a longo prazo, fazer um mesociclo ou fazer um macrociclo, mas o importante é você diversificar e saber entender cada semana de cada competição que você está disputando. Eu vou citar um caso no clube, no Flamengo, há 2 temporadas a gente disputou 5 competições. Num período de preparação física que foi de 2 semanas e meia a 3 semanas no máximo, já entrando em fase competitiva. Então, eu pergunto, e uma das coisas que eu falo, como que eu posso mensurar e, na realidade, porque assim, ter esse controle para minimizar o efeito de risco de lesão, né? Porque assim, a lesão ela pode acontecer com qualquer um, através desse controle, através da conversa, através do PSD, que é Programa de Suporte à Decisão. Então, através da equipe multidisciplinar. E dentro dessas análises, você começa a doutrinar, ou seja, a colocar, implementar cargas de treinamento ao longo da semana. Aqui, como eu falei, vale citar alguns encontros, principalmente nessa foto aqui embaixo, a CBB promoveu encontro entre o basquete masculino e o feminino, entendeu? Então, assim, é um encontro científico, onde houveram algumas abordagens que foram assim super pertinentes, assim, foi bem legal, entendeu? Então, aqui eu venho mostrando que
não só pensar na preparação física, não só pensar na fisioterapia, não só pensar na nutrição, não só pensar na parte médica, mas a gente tem que entender, conectar todas as áreas para então a gente levar a situação ao treinador e aos assistentes também, tá certo? Aqui a gente já começa a entrar em modelos de controle de carga. Se vocês forem observar, na esquerda, a gente tem modelos onde tem um custo financeiro, ou seja, claro que são ferramentas de grande importância para poder mensurar a carga de todos os atletas e até mesmo levar para o treinador uma situação, entendeu? Através do catapult, que ele calcula as variáveis, assim, como números de saltos, acelerações, desacelerações, mudanças de direção, o PSE e dentre outras. O First Beat, que está relacionada. E do lado direito são ferramentas aonde eu particularmente utilizo. São ferramentas que é onde não tem custo nenhum. Super fácil de você criar através do Google Forms, através de planilhas do Excel e através aonde, dentro das características, das respostas dos atletas, você pode pegar esses dados e computar no Power BI, que aí ele te dá gráficos, entendeu? Então, eu vou mostrar principalmente as ferramentas aonde a gente não tem custo nenhum. Aqui a gente já começa a entrar um pouco entre conceito de carga interna e carga externa. Então, esse é um estudo de uma pessoa que eu preconizo bastante. Eu estudo muito, inclusive agora estou fazendo um curso dele, e é o Tim Gabbett. Ele fala: o ato de desempenhar o trabalho em preparação para ou durante um evento é caracterizado como carga externa. A resposta fisiológica ou psicológica para desempenhar esse trabalho é caracterizado como carga interna. E os fatores externos que são influenciáveis direto no rendimento do atleta, que são correlacionados com estresse de família, estilo de vida, sono, nutrição. Então, tem N fatores que influenciam o desempenho do atleta e, consequentemente, pode alterar e aumentar o risco de lesão. Então, quando eu digo esses trabalhos, essas conexões entre carga interna e externa, o que a gente está vivendo agora é um fator que altera muito, muito, por isso eu já estou colocando, correlacionando com a carga interna, alguns fatores que influenciam o retorno desse atleta. A gente está vivendo uma pandemia. Quando eu digo pandemia, o atleta está mais tempo em casa, preocupações, não saber o quando ele vai voltar, de que maneira ele vai voltar, o que ele vai poder fazer. Então, são fatores que vão influenciar diretamente no controle e principalmente no rendimento desse atleta. Então, quando eu cito, e aliás, esse autor cita em fatores de carga interna, ele cita esses 3 fatores. Automaticamente, a gente já fala sobre frequência cardíaca, lactato sanguíneo e automaticamente sobre o PSE. Fatores psicológicos, a gente emocional se torna alterado. E outra coisa que direto aquela bola não para os próximos treinos, você como
ele está falando sobre o estresse articular, o estresse muscular, que caracterizando também como dor muscular tardia, e a sensação de dor. Então, quando eu digo isso, agora, atualmente, os atletas, e até mesmo na palestra de tá? Em que ambiente que o atleta está treinando? Ele está treinando numa quadra de basquete, onde tem amortecimento, onde tem alguns aparatos que minimizam esse estresse articular? Não, estão treinando em casa. Então, suponham, o preparador físico monta um planejamento para ele fazer durante todas essas semanas de pandemia. Trabalhos específicos de força e trabalhos específicos que vão serem implementados na quadra. Então, você tem que pensar nessas duas variáveis. Então, suponha, algum trabalho, um atleta tendo espaço legal em casa para poder fazer um trabalho de agilidade. Ele está fazendo no mesmo ambiente que ele vai utilizar, ou seja, numa quadra onde tem amortecimento. Então, isso a gente tem que levar em consideração o ambiente. Por quê? Porque vai influenciar em ter um estresse mecânico maior, tá certo? Falando sobre carga externa, a gente tem que pensar em todo o trabalho que é executado. Então, suponha, distância percorrida, peso levantado, quantidade de arremesso em uma sessão e outros fatores. Ou seja, todo o trabalho que é feito durante a sessão de treinamento. A gente sabe que, quando a gente está caracterizando quantidade de arremesso, fez a parte física e logo em seguida veio para acabou a sessão de treinamento, desculpa, e ele resolveu fazer o treino técnico, arremesso, treinos específicos de corte, arremesso. Então, isso também caracteriza carga de treinamento. Então, caracteriza em quê? Em minutagem, porque você vai pegar essas minutagens e você tem que acrescentar daquele atleta especificamente para ter esse controle. Então, suponha, o time inteiro teve 80 minutos de carga de treino, mas aquele atleta ficou 20 minutos, 30 minutos, então você tem que computar esse tipo de carga. Outros fatores que são assim super pertinentes, a gente fala de fatores externos influenciáveis. A gente está correlacionando com família, estilo de vida, horas de trabalho, de sono. Então, são fatores, ou seja, externos que influenciam diretamente no rendimento desse atleta, consequentemente, aumenta o risco de lesão. Quando eu digo aumenta, não que vai ter, mas que, como eu falo, psicologicamente vai alterar, automaticamente o rendimento desse atleta ele também pode alterar. Então, quando eu digo isso, estresse familiar. Então, um atleta está com a filha doente. Então, ele já tem aquela preocupação de casa, ele já chega já no treino, entendeu? Então, assim, com a cabeça assim, um pouco diferente. Então, você, como preparador físico, você precisa realmente entender a característica, o dia daquele atleta. Por isso que mais na frente eu vou especificar as maneiras que a gente pode fazer essas mensurações para poder dosar o estímulo de carga dele. Mais na frente também eu vou correlacionar que quando a gente entrar nos gráficos falando sobre seu treino de menos ou treino de mais, você também tem que pensar, tiro ou aumento. Então, são alguns fatores que a gente precisa correlacionar. Outra coisa importante falando sobre estilo de vida. Quando eu digo estilo de vida, a gente precisa ter bons hábitos, uma qualidade de vida muito boa. Quando um atleta, porque ele precisa dormir, ele precisa realmente assim, um atleta no final de semana tem 2 dias de folga, ele pode tomar uma cerveja, alguma coisa? Até pode.
Só que quando eu passo para os atletas, a gente tem que pensar o seguinte: quando vai ser o seu próximo jogo? Se você teve, suponha, estou dando uma situação assim, adversa. A gente teve folga sábado e domingo e a gente retorna ao treinamento na segunda para jogar na quinta-feira. Será que vale, principalmente no domingo, ele mudar esse hábito? Na verdade, quando a gente caracteriza bons hábitos, assim, dormir muito tarde no domingo ou beber uma cerveja, que seja, para treinar na segunda, será que não vai influenciar nesse jogo de quinta-feira? Então, a gente tem que observar. E aí, nós, de toda a comissão, a gente precisa ter uma boa orientação para esse atleta. Esse quadro aqui, eu caracterizo muito e eu acho muito interessante porque eu levo ele para o meu dia a dia. Então, eu quis compartilhar também com vocês, porque primeiro a gente tem que identificar essas questões de tolerância à carga, entendeu? Se vai ser moderada, baixa, alta. Fator idade também influencia. Histórico de lesões, históricos de treino. Quando eu digo histórico de treino, a gente tem que correlacionar com lastro de treinamento. O que esse atleta fez durante a pré-temporada? O que esse atleta fez durante a temporada? Consequentemente, quando a gente diz lastro de treinamento, não é só em um período curto. A gente tem que pegar durante toda a fase de carreira desse atleta. Como é a característica desse atleta? Então, a gente precisa realmente correlacionar isso para depois você saber assim, esse atleta eu posso puxar um pouco mais porque ele tolera bem a carga. Esse atleta não, eu tenho que controlar um pouquinho mais porque a tolerância à carga dele é um pouquinho menor. Outra coisa que é importante é falando sobre força da parte inferior do corpo. Quando eu digo isso, é o que você faz no treinamento de força. Níveis de condicionamento físico e variabilidade de frequência cardíaca, como eu falei, que a gente não mensura, ou seja, a gente não tem ferramentas, teoricamente, que façam essa mensuração, tá certo? Agora eu já entro nesse quadro aqui, que eu chamo de ciclo 360. Quando eu digo ciclo 360, é porque a gente está correlacionando com o que ele fez no dia anterior. Então, algumas perguntas correlacionadas ao PSR, que é Percepção Subjetiva de Recuperação, a gente tem que entender o que foi feito, ou seja, qual foi a carga externa que esse atleta fez. O que ele fez na sessão anterior? Foi um treino de alta intensidade, baixa intensidade? Outra coisa que a gente tem que entender, qual foi a carga interna? Como esse atleta respondeu a esse estímulo? Terceiro ponto, a percepção de bem-estar, ou seja, o atleta está se adaptando àquela carga? E o quarto ponto, preparo físico. O atleta está preparado fisicamente para treinar ou jogar? Então, a gente chama de ciclo 360, que é super pertinente. Então, aqui nesse modulador aqui mantém o mesmo treinamento dele ou altera o treinamento dele? Continua treinando ou jogando, ou tem a intervenção de todas as áreas. Quando eu digo todas as áreas, preparação física, fisioterapeuta, parte médica, psicólogo, nutrição. A gente dosa e aí tira esse atleta da sessão, reduz a carga dele ou mantém a carga dele. E aqui a gente começa a caracterizar. A adaptação dele está boa, está ruim, aumenta a carga, diminui carga. Então, são questionamentos aqui, por isso que eu falo que eu gosto bastante desse quadro aqui, porque são questionamentos que a gente vê no nosso dia, entendeu? Então, como que eu controlo essas cargas desses atletas? Lembra o que eu falo? Toda prescrição ela tem que ser individualizada. Claro que a gente tem o período básico, o período específico e o período de transição para a gente poder fazer esses ajustes de carga, mas a prescrição tem que ser individualizada, certo? Agora a gente já começa a correlacionar com zona de segurança de controle. Então, esse autor, o Tim Gabbett,
esse estudo de 2015, ele fez uma correlação entre variabilidade de lesões em ajustes de carga. Isso aqui a gente chama de zona sweet spot, ou seja, é uma zona que reduz o risco de lesão. Como eu falei, não é lesão zero, mas sim você reduzir esse risco de lesão através de quê? De controle de carga. Então, ele diz que uma média entre 5 e 7,5% de ajuste, ou seja, semanal, é pertinente. Não passando de 15% da carga, porque você tem uma maior suscetibilidade à lesão. Então, quando eu digo isso, a gente tem que caracterizar ajustes de acordo com, como eu falei lá atrás, um microciclo. A cada semana, você tem que pensar em competição que você tem, e dentro das competições, essa é a principal competição. E aí você traça planos de trás para frente para você chegar e fazer esse monitoramento e implementar o trabalho que você quer. Vinícius, está aí? Fala, Nicolás, tudo bom? Vini! E aí, que saudade! Nem fala, cara. A quarentena tá brava, né? Tá demais. Aqui, Vini, a gente tá como a gente conversou durante a semana, sobre esses aumentos e sobre esses, na realidade, assim, esses controles de risco. Então, queria que você desse a palavra sobre isso. Você já começou falando muito bem daquele gráfico, desse mesmo artigo que é referência aí desse dado, né, de avaliação, né, de o que seria esse paradoxo de prevenção e por que ele encaixa muito bem nesse momento, porque no retorno dos atletas, a manipulação da carga de treino vai ser muito importante, né, para a gente, porque vai ser um fator de risco de lesão muito grande. Porque justamente essa razão entre carga aguda e crônica tem que ser muito bem manipulada, para que não aconteça erros na prescrição do volume, intensidade, enfim, da carga de treinamento pós-retorno. E é interessante desse dado que você falou naquele gráfico, que essa variação entre 5% a 10%, né, ficando ali, ele tenta ficar entre 8% e 13%, né, entre 8% e 13%, de evolução, né, de carga de treinamento da semana em comparação com a semana anterior, você tem um risco menor, você tem um risco de lesão menor que 10%. E quando você manipula essa carga de uma maneira um pouco mais agressiva, né, você fazendo esse aumento da carga de treino maior que 15%, o seu salto de risco de lesão já vai para 21% a 49%. Né? Eu acho interessante esse dado porque ele encaixa muito bem nesse momento que a gente vai viver quando todo mundo voltar. Porque a nossa grande preocupação com quem trabalha com atleta profissional ou atleta que vai ter alguma competição próxima é quanto tempo a gente vai ter de preparação para esse 100% de carga de treinamento ou para competição. E aí, às vezes, a gente vai acabar acelerando o processo, e acelerar o processo significa aumentar a carga de treinamento, seja ela pelo volume, seja ela pela intensidade, e acabar ultrapassando esses 15%, o que faz com que o atleta tenha um risco maior de ter uma lesão, né? Aqui, a gente já começa a entrar, foi até um quadro que eu citei, acho que nas primeiras palestras e, inclusive, nesse último fórum, correlacionando o retorno, o percentual que esse atleta está treinando. Então, esse é um dado importante, é um estudo muito importante que o Australian Institute of Sport, ele vem fazendo isso há bastante tempo. Então, a gente tem que pensar, e esse gráfico aqui, na verdade, esses dados, ele mostram as semanas paradas e o percentual, aqui eu vou mostrar para vocês, as semanas paradas e o percentual que esse atleta treinou ou até mesmo não treinou.
Então, pensando, traduzindo um pouco esse gráfico, se um atleta ele fica parado, ou seja, 0% de treino durante 2 semanas, ele vai precisar de 2 semanas mais 4,6, ou seja, num total de 6 semanas, 6, para se condicionar de forma adequada. Quando eu digo, é claro que a carga aguda de treinamento, ou seja, o que você quer construir ao longo de toda a temporada, você vai dosando e imputando durante todo o treinamento, entendeu? Durante todas as fases de treinamento. Se esse mesmo atleta ele permanece 2 semanas, mas treina a 20%, ou seja, fiz treininhos assim bem leves, uma corridinha, fiz algum tipo de trabalho, mas assim, esse percentual ele é um pouco assim relativo, mas o que você pode imputar, que é legal demais, suponha, esse atleta está treinando a Vera, que caracteriza entre 80%, 90%, 100%, que seja. Nessas 2 semanas, então, olha o período que você vai precisar, de 2,4 para poder condicionar da forma adequada. Quando eu digo 2,4, trabalhos de quadra, força, então, assim. Então, aqui, nada mais, nada menos que são as semanas. Claro que, nesse estudo, ele tem cálculos, tá? Quem quiser até pode me mandar mensagem, eu mando esse estudo. Através de cálculos das semanas que você está realmente parado ou do percentual que você está treinando. Pô, estou treinando mais ou menos 40%, mas eu fiquei num total de 12 semanas. Então, ele tem esse cálculo, através desse cálculo você faz esses ajustes e você vai verificar o quanto você precisa para poder ter um bom retorno. Só que Bruno, o que eu digo... Oi. Deixa eu só fazer um adendo. Essa carga, nesse trabalho do AIS, né, do Australian Institute of Sport, eles usam a carga de trabalho nada mais, nada menos que volume em minutos do treino vezes a percepção de esforço, na escala de Borg, de 0 a 10. Então, é só para ter uma ideia, porque isso você vai falar mais para frente, mas às vezes o atleta está treinando 80%, mas ele não está fazendo nada específico, né? Então, assim, vai ter algumas diferenças. Mas é interessante falar isso porque esse percentual ele é calculado através disso aí. Volume de treinamento vezes percepção de esforço. Perfeito, Vini, perfeito. Exatamente como o Vini falou. Desses cálculos aí você tira a conclusão do tempo que você precisa para ter um bom retorno, ou seja, um bom condicionamento. Aqui a gente já começa a entrar em fatores determinantes pré-participação. Então, como eu falei, no ferramenta sem custo, no questionário Google Forms, você consegue criar mecanismos de monitoramento, ou seja, algumas perguntas que o atleta, pré-sessão, ele vai e responde rapidinho e os resultados saem na íntegra, entendeu? E eu, particularmente, eu sempre, pré-sessão, 1 hora antes, eu já mando na lista de transmissão para os meus atletas e peço para eles responderem, eles respondem. E quando eles chegam, eu já sei quais são as características de recuperação que esse atleta está, quais são as características de dor muscular ou sem dor muscular, os níveis de recuperação, se dormiu bem ou mal, que esse atleta ele se encontra, porque dali eu vou traçando, o que eu falo, durante a semana tem o microciclo que eu planejo, mas eu posso alterar de acordo com essa resposta do PSR, entendeu? Então, determinado atleta teve um problema, dormiu mal, se estressou, como eu falei, fatores internos, se estressou, e aí daí veio com essa situação para mim. Primeira coisa que eu tenho que avaliar, e daí eu levo para toda a comissão técnica, e daí a gente cria estratégia de monitoramento. Se mantém ele no treino, reduz treino, se continua. E algumas situações a gente tem que realmente manter, para ele poder também gerar acúmulos de carga que vai beneficiar ele num acúmulo para gerar uma carga crônica dele. Então, são perguntas que quanto recuperado você está, quantas horas você dormiu,
como você classifica a sua qualidade de sono, nível de dor muscular, local de dor muscular e observações específicas que ele também pode colocar. Desconforto no abdômen. Então, já caracteriza com algumas coisas. Sabendo que não é muscular, já leva essa informação para o médico e daí a gente traça alguns planos. E o controle pós-participação, que é extremamente importante, porque aí você vai vendo as características de treino e você já vai sabendo em que nível que ele está. Então, suponha que um atleta, pós-treino, você pega rapidinho, você responde, você apresenta esse dado aqui, ó. Como é que foi? Como você caracteriza o seu treino? Foi fácil, moderado, difícil, muito difícil, foi máximo? E aí ele caracteriza a percepção subjetiva de esforço, você computa, e daí já vai direto para o gráfico, e depois eu automaticamente já vai direto para o Power BI, que eu vou mostrar, que é aqui, que a gente vai falar. Então, todos os dados que a gente tem de sessão, pré-sessão e pós-sessão, a gente pode computar através dessa ferramenta chamada Power BI. Então, você pode caracterizar o PSE dele, que aqui dá em gráficos, aqui em cima ele dá em gráficos. Aqui, os níveis de recuperação desse atleta, qualidade de sono, e ele dá durante a temporada inteira, durante o período inteiro que você tem. Nível de dor também. Se foi nível 2, 3, 4, 5, e localização também. E ele pode dar, aqui dá a média de todos atletas. Então, você pode selecionar um atleta e daí você vê a média durante toda a temporada. A média de percepção dele é essa. E daí você já começa a traçar algum plano específico. Outra forma que a gente tem é através da planilha Excel. Então, que é uma ferramenta também muito legal, porque ele pode te dar alguns dados como monotonia, que seria a variação de carga de treino. Ele pode dar também o strain, você computa aqui o PSE, a duração. Então, dentro disso, ele já te dá valores absolutos. Lembra do quadro que a gente mostrou, as zonas de segurança? Então, ele te dá a monotonia, que é aqui, ó, a variação de carga. Então, como eu falei, por mais que, às vezes, tenha passado dos valores reais, na realidade, assim, que são identificados à literatura, mas você também tem que pensar qual é o nível de tolerância daquele atleta, entendeu? Se a tolerância é alta, mantém, segue e observa mais. Se a tolerância é baixa, vamos reduzir, vamos controlar. É dentro daquele quadro que eu falei para vocês lá atrás. Aqui, eu já entro falando sobre a tolerância de carga de treinamento. Fatores determinantes, como individualidade biológica, lastros de treinamento, históricos de lesão, os questionários, o PSR e o PSE, e através de todas essas identificações, junto com os formulários, a gente leva para o treinador e aí a gente observa e caracteriza de que característica desse treinamento que esse atleta vai treinar. A gente tem que pensar individualmente, mas também tem um coletivo. A gente pensa em desvio padrão. Você já sabe que aquele atleta tem uma tolerância baixa. Então, automaticamente, o PSE dele, o que ele vai fazer? Jogar lá em cima. Durante a temporada inteira, você começa a observar. E outros que têm uma alta tolerância à carga. E o PSE dele, por mais que o treino seja intenso, vai estar ali forte, moderado, muito forte. Então, você pega o desvio padrão, ou seja, a média, e você já caracteriza e, às vezes, muda o estilo de treino, mantém, e daí você monitora. Aqui, nessa foto, só para relatar uma situação, o Rafa Luz teve uma entorse de tornozelo, que até os físicos podem falar junto comigo. E depois dessa entorse, o retorno dele foi bem gradativo. Então, nós fizemos alguns trabalhos específicos de força, claro, reabilitação com os fisioterapeutas, e quando ele foi retornando à quadra, ele veio
com uma carga na crescente. Quando ele chegou na competição, no Mundial, claro que desconforto vai ter, mas ele estava pronto para a competição. E foi uma dúvida, né, que o Doc até pode falar, em relação se continua ou não continua, mas a gente viu que isso aí a gente iria conseguir controlar, e a gente era só, claro que através de tratamentos e monitoramento de carga, a gente ia chegar num ápice com ele para ele estar preparado para o Mundial. Vini? Bom, gente, nesse momento de retorno, uma das grandes preocupações nossa em relação ao volume de treinamento, a carga do trabalho, né, que vai ser imposta ao atleta, é justamente evitar essa inversão da pirâmide. Só para deixar claro, essa pirâmide invertida, ela é baseada na pirâmide de base de treinamento que foi estipulada pelo Gray Cook, que é o criador do FMS, né, do Functional Movement Screen, onde ele fala que a base da pirâmide de performance é justamente composta pelos movimentos básicos, ou seja, mobilidade, estabilização. A gente pode extrapolar essa pirâmide para esse momento, porque imagina se a gente tem um atleta que treinou durante esse período da pandemia, bem mais ou menos. O atleta treinou lá 40% da carga de treinamento que normalmente ele estaria treinando. Ele vai chegar para você 12 semanas depois, 3 meses depois. A gente já viu lá na tabela que o Bruno apresentou do Australian Institute of Sports, o tanto que esse atleta vai demorar para chegar no 100% de treino. Então, imagine esse atleta chegando para você naquele momento, com esse déficit físico absurdo, e você colocar para esse atleta fazer um trabalho de esporte específico, de uma intensidade alta ou de um volume muito alto, que esse atleta não estaria preparado. Então, justamente nesse momento, a gente vai ter aí uma inversão da pirâmide. Tem um exemplo aí que a gente até colocou um vídeo. Ô, Bruno, passa o slide para a gente, por favor. Tem esse vídeo dessa atleta que a gente colocou. Dá para reparar o tanto que o joelho dela, no salto dela com vista anterior, tem um valgismo interno, né? Então, assim, será que está valendo a pena colocar essa quantidade de carga nela, essa quantidade de elástico? Será que ela está fazendo esse movimento alterado? Não é porque esse tanto de carga? Então, assim, na verdade, isso aí é só para exemplificar o que poderia estar acontecendo com o nosso atleta. Talvez ele chegando para a nossa primeira semana de trabalho e ele totalmente descondicionado para aquilo que a gente está querendo fazer. E a gente sabe que a fadiga é um dos fatores mais importantes para a lesão. Então, imagina, o atleta chega, ele já vai estar estressado com toda essa situação de ter ficado parado um tempão, de todo esse estresse também do retorno, de, poxa, vou pegar, não vou pegar o Covid, quem aqui está com coronavírus? Então, assim, será que todo mundo que está aqui está ambientado com isso tudo? Então, assim, todo esse estresse, saindo pela primeira vez para treinar em equipe, treinar em grupo, mesmo que seja em grupo reduzido. Então, assim, estresse mais fadiga, né, pelo descondicionamento, destreinamento, né? Isso é igual a um risco de lesão muito alto. Então, assim, é algo que a gente vai tentar controlar muito bem nesse retorno pós-isolamento social, para justamente evitar essa inversão da pirâmide de performance. Então, assim, como o Bruno já falou várias vezes, nesse momento não tem jeito. Vai ter uma interseção ainda maior dessas duas profissões, né? A gente falando aqui da fisioterapia, né? O Bruno Seco, com a preparação física, o Bruno Nicolassi. Então, assim, é óbvio que vai incluir outros profissionais de outras áreas, mas a gente está falando aqui especificamente a gente. Não tem como, nesse momento, esses dois profissionais estarem cada um na sua sala. Impossível. Os dois vão estar juntos, monitorando juntos, através dos questionários, através dos questionários pré e pós-treinamento, dos dados de treinamentos anteriores e aquilo que o Nicolás falou. Tem que conhecer seu atleta, então você vai ter que saber
todo o histórico dele de lesão, porque a gente sabe que lesões anteriores aumentam ainda mais o risco de lesão desse atleta. Então, assim, você fazer uma individualização dos treinos nesse primeiro instante para que as coisas aconteçam da maneira mais confortável possível para todo mundo. Bruninho, você quer acrescentar alguma coisa? Não, Ratinho, acho que agora o Vina esclareceu bem e a gente tem essa ligação, tanto em clube quanto na seleção, é íntimo, né, cara? Tem que ter essa comunicação entre as duas áreas para ter uma definição de um plano individual para o atleta de prevenção, para ele ser bem conduzido e a gente ter um trabalho bem junto, bem em conjunto mesmo. Acho que o Vini e você aí concluíram bem essa parte aí da prevenção ligada à preparação física junto com a fisioterapia. Beleza. Bom, nesse momento pós-retorno, né, uma coisa que vai ser muito importante para a gente e esse trabalho ser associado, incorporado dentro do treinamento de uma maneira até um pouco mais intensa do que normalmente né, numa situação de treinamento normal, habitual, é o recovery. A gente vai ter que otimizar muito bem o recovery. Em termos de evidências científicas, tá, gente? Existem vários artigos evidenciando isso, de que evidência forte de recovery, a gente tem aí nutrição, hidratação, né, boa nutrição, uma boa hidratação, uma boa qualidade de sono, isso tudo é feito, a gente tem essa monitoração através dos questionários e é óbvio o controle de carga, né, dessa capacidade versus a demanda, né, o que o atleta consegue com a demanda que está sendo imposta para ele naquele momento. Lembrando que a capacidade do atleta ela evolui. E a gente já falou anteriormente que essa evolução da capacidade do atleta ela tem que ser gradual para que também a gente não aumente o risco de lesão desse atleta. E aí tem algumas evidências, outras evidências científicas, né, de moderada a baixa do recovery, da crioimersão, né? É óbvio que a gente tem que deixar claro aí que a crioimersão tem que ser muito bem escolhido os dias de uso da crioimersão, porque a gente sabe do efeito, entre aspas, deletério do uso contínuo do gelo no ganho de força, mudança do tecido, força, né, imposta pelo treinamento. Né? A gente tem aí o contraste 1:1, com 15 minutos de tempo total. A gente tem outros recursos, tipo massagem, alongamento, liberação miofascial, que tem como característica principal a redução da dor muscular tardia, o que pode permitir que esse atleta, no dia seguinte, ele esteja se sentindo um pouco melhor para poder executar o treinamento. Né? E também o uso de roupas de compressão e equipamentos de compressão, tipo aquelas botas de compressão, que também o efeito delas o mais comprovado em termos de ciência, né, de evidência científica, é na redução da dor muscular tardia também. Bruninho, quer complementar alguma coisa? Não, vou complementar sim. Falando também, agora puxando um pouco para clube aí, o que a gente faz, a gente tem um trabalho também que a gente faz muito na prática, né? Tirando um pouco da ciência, óbvio que a gente faz a ciência acontecer, tudo é baseado na ciência, mas a gente visa o bem-estar também do atleta, né? O que ele se sente bem confortável em fazer. Então, eu tenho alguns preparadores físicos que estão aqui na aula, até que trabalharam comigo, o caso do Pablo, do Murilo, enfim, que estão aqui, o Cláudio, não sei se está presente na aula também. A gente visa trabalhar o bem-estar desse atleta, que ele se sente confortável e bem. O Vinaí definiu bem as evidências científicas, mas a gente também leva muito em consideração ao que a gente tem de meio na hora para poder fazer essa recuperação e do que o atleta responde também tranquilo, né? Responde bem a esse trabalho. Então, acho que era isso aí, só que eu ia complementar aí, o Ratinho, pode tocar. Beleza. Perfeito. Bom, a gente entra agora num tema que é muito, muito interessante, essa correlação entre capacidade e demanda. Quando eu quero dizer capacidade e demanda, a gente precisa ter esse equilíbrio. Eu não posso
se um atleta tem uma capacidade, ou seja, tolera uma carga mais alta, eu não posso botar uma demanda baixa de treinamento. Lembra que eu falei? E lá atrás, num gráfico, a gente mostrou. Treinou de menos, machuca. Treinou de mais, machuca. Então, tem que ter esse equilíbrio. Quando a gente diz equilíbrio, é você identificar a capacidade de cada atleta, mas pensando em individual e no coletivo. Então, com isso, uma das técnicas que eu particularmente introduzo, que é você criar um ambiente favorável. Quando a gente diz um ambiente favorável, a gente está falando, especificando, suponha, início da semana, eu costumo dizer toda a carga de trabalho que a parte física vai fazer e, inclusive, que a parte técnica também vai ser feita durante a semana. Então, suponha, durante a semana, a gente vai ter 4 dias de treinamento de força com a intensidade tal, priorizando os movimentos tais, e durante a quadra, na parte física, a gente vai fazer algumas características como velocidade de deslocamento, trabalho de agilidade, trabalhos coordenativos. Então, com uma duração média de tantos minutos. Então, eu crio um ambiente para que esse atleta ele já conecte, ou seja, já perceba qual vai ser a demanda de treinamento dele específica para ele poder mentalizar e claro que assim, que fatores intercorrentes ao longo da semana pode acontecer e a gente só vai controlando isso. E é o que eu falo, equilíbrio entre ambas as partes. Aqui, complementando essa parte de capacidade e demanda, a gente super proteger um atleta também é ruim, porque a gente sabe que criar aquele momento, ou seja, criar uma carga crônica, gerar uma carga crônica para esse atleta, ou seja, o que você quer atingir com aquele atleta, qual é o condicionamento específico que você quer atingir, ele se faz necessário. E o que eu falo para eles, em alguns momentos, a gente vai ter que puxar a carga de treinamento para quê? Para que o nível de condicionamento não caia. Mas em alguns momentos, eu vou ter que realmente reduzir essa carga, entendeu? Ou tirar, que eu digo, em demanda, suponha, vai treinar em 2 períodos. Não, um período está sendo suficiente, treina em um período, treina tudo, e no outro período tira para recuperar, entendeu? Mais na frente eu vou especificar um pouquinho falando sobre isso. E outra coisa, falando o equilíbrio entre o destreinamento e o overtraining. Lembra? Conectando as duas. Treinei de menos, descondicionei. Treinei demais, entrei em overtraining. É ter equilíbrio, tá? Outra coisa, falando sobre as adaptações fisiológicas, claro que a gente precisa respeitar, entender o tempo de cada adaptação do treinamento de força, do treinamento de quadra, e automaticamente também você deixar psicologicamente aquele atleta conectado com que tipo de carga você vai fazer e os períodos, as fases de treinamento que você vai implementar. Por isso, eu entro num questionamento será que é necessário treinar em 2 períodos ou 1 período? Qual vai ser o volume da semana? Qual vai ser o volume da sessão? Qual vai ser a intensidade da sessão? Qual vai ser a intensidade da semana de treinamento? Qual é o tempo ideal para obtenção de performance? E quais são as características específicas de treinamento nas primeiras semanas? Ou seja, a gente está pensando em pandemia. Nesse retorno, a gente precisa realmente ter bastante cuidado, porque fatores externos influenciaram esses atletas. Porém, é sabido como, de acordo com os gráficos que eu mostrei lá atrás, entre tempo de treinamento, você precisa ter uma boa obtenção de performance daquele atleta. Então, tirando uma média entre 4 e 6 semanas, por isso que eu falei no fórum da quinta-feira passada, é um tempo razoável para você chegar e já entrar em fase de competição. A gente sabe que quando a gente tem várias competições ao longo de uma temporada, às vezes você tem 2, 3 semanas para preparação. Porém, o que eu preconizo
e explico para os atletas é que, apesar da fase competitiva ter começado, eu continuo com o meu direcionamento de condicionamento, ou seja, as fases de treinamento eu ainda vou imputando ao longo das semanas, entendeu? Então, gerando, suponha, a partir aí características do meu treinamento. A partir da sexta, sétima semana, que um atleta já está condicionado, aí o que eu começo a fazer? Imputar mais carga nele, mas toda característica de ajuste ele tem que ter mais ou menos entre, no máximo, 15%, mas eu preconizo mais ou menos 10%. Outro fator que é relevante, que você precisa entender: várias competições, vários jogos, difícil de você manter o mesmo nível de treinamento, ou seja, o mesmo treinamento de força no mesmo ambiente. Então, muitas viagens, suponha, a gente treina em um local, vou ter 2 viagens ao longo dessa semana, vou treinar em um ambiente diferente. Como que eu vou ajustar essa carga? Então, a gente precisa entender como que vai ser o ajuste. Ou se eu faço manutenção, entendeu, de carga, ou se eu reduzo por causa da demanda, ou seja, dos jogos que que a nossa equipe vai ter. Então, você precisa caracterizar muito bem as fases que você está e, automaticamente, a carga que você vai implementar, ajustando ou não. Aqui, através desse, assim, porque a gente tem que pensar em ciência, mas a gente também tem que pensar na prática. Como eu falei, várias competições, viagens, jogos. Então, aqui eu trouxe 2 situações completamente diferentes. Situação 1, falando que o início dos trabalhos serão em setembro, com término em dezembro, no total de 3 meses. Uma competição, 3 semanas de preparação, um jogo por semana. Então, aqui, o exemplo 2 eu vou mostrar no próximo. O que eu quis dizer aqui? Quais são as características que eu vou iniciar o meu treinamento? Pensa o seguinte: o atleta, claro que vamos colocar numa situação em qual ele treinou entre 60% a 80%. Então, dentro daquele quadro, quantas semanas realmente ele precisa para poder estar condicionado, ou seja, adaptado à carga de jogo? Então, particularmente, é claro que tolerância, cada atleta tem a sua tolerância à carga, mas a gente tem que pensar no coletivo. Então, quando eu tenho esse período, ou seja, esses 3 meses totais de competição e preparação, o que a gente tem que pensar? Primeira semana, eu vou entrar com trabalhos de carga moderada, ou seja, enfatizando na quadra trabalhos com ênfase em aeróbio, e na academia com trabalhos de adaptação muscular, que a adaptação também tem, especificamente ela tem muscular, ela tem um período exata, que é a adaptação neural, a adaptação hipertrófica, a gente tem algumas fases, e eu entraria com trabalho de resistência muscular localizada. Pensando em volume, para não gerar um estresse e principalmente final da semana, iniciando o atleta na segunda semana, ele supercompensar, eu daria esses 2 dias de folga. Então, entraria com trabalho de academia, mais trabalhos técnicos, academia, trabalho técnico, recuperação. Ou seja, faria 3 sessões, quebraria uma. 3 sessões, quebraria uma. 2 sessões e daria 2 dias de folga. Na segunda semana, se vocês forem observar, 3 para 1, 3 para 1, 3 para 1. O que eu fiz na segunda semana? Aumentei o volume semanal. Mantive, teoricamente, início de semana, ênfase em capacidade aeróbia. Meio da semana, pensando que na terceira semana já entraria em fase de competição. Então, no final da semana, já colocaria pequenos trabalhos de características anaeróbias. E na academia, eu iria manter a fase de adaptação, porque a adaptação muscular requer um pouquinho mais de tempo. Quando eu digo tempo, adaptação neural, 4 a 8 semanas, adaptação hipertrófica, neural hipertrófica,
de 8 a 12 semanas, a adaptação hipertrófica de 12 a 16 semanas. Então, só que características individuais elas são implementadas e você vai ajustando de acordo também com a característica desse atleta. Na terceira semana, como na segunda já iniciei com trabalhos específicos, na terceira semana já colocaria esses mesmos trabalhos específicos de quadra, agilidade, velocidade de deslocamento, entre outros. Na academia, já iria caracterizando um pouquinho mais de trabalho de força, ou seja, iria periodizando o treinamento dele para, no final da semana, já iniciar a fase competitiva. E como eu falei, aí na semana 4, mantendo as mesmas características da semana 3. E como eu falei, apesar de ter iniciado a fase competitiva, eu preconizo bastante, eu acho super interessante, manter tudo que você faz, ou seja, todas as suas características de treinamento que você quer fazer, implementar ao longo da sua semana, por mais que esteja em fase competitiva, mas pensar que o atleta ainda está adaptando aquela carga. E quais são os ajustes que você deve preconizar? 10% no ajuste de carga, como eu falei, dos fatores internos que a gente tem. E o outro exemplo que é extremamente importante são janelas curtas. Aí eu trouxe uma situação que nós, da seleção, a gente tem fases de classificação, ou seja, janelas curtas, de 10 dias. Então, que tipo de trabalho que eu faço? É complicado, tendo 10 dias de trabalho e nessas janelas tendo 2 jogos, então vale muito, falando em relação à preparação física, vale muito mais você fazer uma manutenção de condicionamento, claro, com especificidade e principalmente, que aí eu trago até para os outros preparadores físicos dos clubes, que eles tragam que, na realidade, entra em contato com os atletas, com a parte dos preparadores físicos, que é de extremamente importante essa recepção dos dados e principalmente das características dos treinamentos que vêm sendo feitos nos seus clubes. Porque, pensando em 10 dias, como que eu vou gerar uma carga crônica para esse atleta? Não existe. A gente precisa de um tempo hábil para poder gerar essa característica. Então, o atleta está vindo do clube com uma característica de treino do preparador físico, da parte técnica. Eu tenho que tentar fazer essa junção dessas informações coletadas dos preparadores físicos para poder fazer essa manutenção. Então, eu acho muito importante assim, essa correlação, nós preparadores físicos, a gente tem essa integração que é bem bacana, entendeu? Inclusive, a gente tem um grupo que discute alguns casos, entendeu? Tem a parte científica que, no caso, mandam artigos. Então, assim, esse contato ele é muito importante, porque nesses trabalhos de janela curta é muito difícil você imputar o teu estilo de trabalho. Porém, e outra coisa, você precisa entregar para o seu clube de uma maneira muito adequada. E antes disso, acontecem algumas coisas que o Bruninho ele vai citar, que a gente fala aqui de contato pré-apresentação, que são extremamente importantes. Bruninho. Boa, Bruno. Aqui também a gente tem alguns físios, né, de clubes que estão aqui, e eles sabem desse primeiro contato que a gente tem quando sai a convocação, né, até pré-convocação a gente já tem essa lista, mais ou menos, dos atletas que a gente tem, né, nessa convocação, tem uma lista de 30, né, mais ou menos, atletas, mas a gente sabe da convocação para esses períodos curtos. E, cara, você foi perfeito que também nesse período que a gente tem, é muito curto para a gente tentar introduzir algum tipo de tratamento. Então, a gente procura saber e tirar as informações dos atletas dos clubes para saber como ele se apresenta e como vem a condução desse tratamento desse atleta, o que ele vem fazendo de preventivo. Porque a gente tenta lá na seleção dar seguimento no que eles fazem, né? E não atrapalhar o trabalho que vem fazendo de recuperação desse atleta, de prevenção. Então, isso tudo é planilhado, tá? É passado para preparação física, é passado para
para técnico, é passado para toda a nossa área de apoio ali da confederação, né? E no final a gente emite também um trabalho de retorno, né? Um relatório de retorno para esse atleta com o clube, mostrando o que a gente fez, se esse atleta teve algum problema durante o período que ele teve na seleção. Mas, enfim, essa comunicação entre a gente e os preparadores e a fisioterapia dos clubes, ela é essencial, né, para a gente poder trabalhar a forma como esse atleta vai chegar e poder devolver ele da melhor maneira possível. Então, quer dizer, acho que você mandou bem no resumo que você falou aí, o Bruno, de saber bem e de estar entrosado tanto a preparação física quanto a fisioterapia nesse período, né? E não é só daqui, a gente acaba tendo esse contato com o pessoal de fora também. Então, quer dizer, é um processo bem trabalhoso com um período curto, mas que vale a pena porque no final a gente tem resultado muito bom, né? E outra coisa que é importante, eu vejo diretamente e até a gente conversa bastante, que a gente consegue imputar dados, ou seja, pegar características e avaliações, ou seja, o histórico de cada atleta. Então, durante todos esses anos que a gente está, foram apresentados, ou seja, nós tivemos vamos chutar 50 atletas. Então, a gente tem dados desses 50 atletas. Então, quando ele volta apresentação, aí é claro que a gente já entra em contato com os clubes, a fisioterapia, a preparação física, e dentro disso, aquele contato direto com o atleta. E aí, como é que você está? Porque lembra na fase tal, você teve isso, como é que foi? Não, agora já estou zerado, já não sei o quê. Mas são dados que a gente consegue também monitorar, entendeu? Então, é importante, porque a gente tem informações computadas que fazem com que a gente observe melhor, tá certo? Bom, pessoal, espero que tenham gostado, trazer um pouquinho do nosso dia a dia aí para vocês.